Vamos estar em Efésios capítulo 3, essa noite, encerrando essa série de reflexões a respeito do viver o Evangelho, vivendo o Evangelho. E hoje à noite, enfocando mais essa questão do viver do Evangelho realmente ser uma abundância sobrenatural. Vivendo o Evangelho é uma abundância sobrenatural. E se eu fosse dizer o que é a minha oração para essa igreja, são essas palavras aqui escritas pelo apóstolo Paulo, Efésios 3, versículos 14 a 21. E antes de observar o texto aqui, é importante a gente lembrar de duas coisas. Primeira, essa oração não é uma oração individual, é uma oração para a igreja como um todo. Sem dúvida, Deus tem cuidado bem pessoal com cada pessoa. Não tem dúvida em relação a isso. Mas o propósito maior de Deus é que sua glória seja exibida de uma forma mais brilhante através da ação da graça dele no meio do seu povo como um conjunto. A operação de Deus em nossas vidas como indivíduos é importante, é indispensável, mas o propósito maior é que haja essa ação da graça dele no meio de nós como um todo, e assim brilha mais ainda a glória dele no meio da igreja. Então vamos lembrar disso enquanto estamos observando esse texto. E outra observação bem importante é que há um pedido principal nessa oração que se encontra no versículo 16, e dos versículos 17 a 19, nós temos mais três pedidos em prol do primeiro pedido que Paulo faz no versículo 16, e nós vamos estar elaborando isso daqui a pouco. Então, o que é que nós devemos estar pedindo pela igreja do Senhor? Quando nós pensamos em comemorar 20 anos e agora olhando para o futuro, confiando em Deus que vai haver muitas outras comemorações pelas décadas, o que é que a gente deve estar orando para que Deus faça no meio da sua igreja? E a gente vê que o pedido maior de Paulo aqui para essa igreja, começando aqui no versículo 14, ele fala: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E aqui é o pedido principal que Paulo faz aqui nesse texto, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Paulo orou que essa igreja em Éfeso tivesse força, mas Paulo viu que a necessidade maior da igreja é a força do Senhor. E esse é o evangelho que, através daquilo que Cristo fez por nós, essa força do Senhor está à disposição da igreja. Algo tremendo, algo difícil de compreender. Paulo ora aqui que a igreja que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Nós, como seres humanos, nós temos uma admiração por aquilo que é forte.
lá no condado onde nós moramos, na Virgínia, todo ano tem um festival, tipo como tem Expoema aqui, ainda tem aqui no Maranhão. É um festival anual de agricultura. E uma diversão que tem lá, tem muitos fazendeiros que pegam seus tratores e eles vão fazendo uma competição de tração de trator. Aí eles têm um equipamento que puxam com o trator para ver quem consegue puxar a distância mais longa. E é incrível a quantidade de gente, a população que chega lá para assistir esse evento. Quando eu estava na universidade, eu estava num dormitório que tinha alguns atletas. Eu não fazia parte dessa equipe, mas alguns atletas da universidade que corriam e participavam em vários eventos. E depois ele se tornou um levantador de pesos, super pesado. O nome dele é Bill Gillespie. Em janeiro de 2022, quando ele tinha 62 anos, ele bateu o recorde mundial naquilo que se chama levantamento de supino, que se faz do peito, né? E ele conseguiu, aos 62 anos, levantar 512,5 quilos. E fez isso sem uso de substância química. Impressionante. A gente fica pensando, esse não é um ser humano, esse é um monstro. A força nos impressiona. Mas como é bom lembrar que não existe nenhuma máquina, nenhum levantador de peso que chega a ter a força do nosso Senhor. E é incrível que o Senhor, Ele dispor essa força sobrenatural à sua igreja. Nós não temos essa força em nós mesmos. Paulo usa aqui o verbo passivo, ou seja, é algo que nós recebemos. A força que a igreja precisa não vem de nós mesmos, é uma dádiva que vem de Deus. E por isso Paulo está orando que a igreja receba essa força do Senhor. Precisamos de força sobrenatural. E Paulo diz que Deus tem como dar essa força, porque é segundo as riquezas da sua glória. Ele fala aqui no texto. Quanta força é essa? Segundo as riquezas da sua glória. Riquezas, a gente sabe, tem a ver com aquilo, com a abundância de ter recursos além dos necessários. E Paulo fala aqui que Deus tem as riquezas da sua glória. Glória tem a ver com a manifestação de atributos, de caráter, o brilho. E Deus tem demonstrado através da própria criação essa glória do poder, da força dele. Nesses dias a gente tem sentido o sol quente aqui. Eu tenho falado para alguns irmãos, até agora, nesses 10 anos que a gente tem passado nos Estados Unidos, eu ainda não me acostumei ao frio. Na nossa região, lá no inverno, tinha alguns irmãos que passaram por lá durante o inverno, ficaram traumatizados e nunca vão mais para lá. Me lembro, eu peguei a família da Vanessa do aeroporto, estava nevando e a estrada ficou todo escorregadio. Aí eu fiquei muito nervoso, era uma viagem de 2 horas de carro que se tornou quase 4 horas. Aí pegamos roupas, luvas, essas coisas
para o grupo que estava lá, e a gente pegou uns treinos que a gente tem, e a gente fazia as descidas lá dos morros, né? Era bem legal. Mas eu ainda não me acostumei a esse frio. Aí quando cheguei aqui, outro dia, no aeroporto, e senti esse calor de São Luís, eu fiquei, puxa, que coisa gostosa. E vocês estão dizendo, esse pastor é doido mesmo, né? Mas pense na distância que essa estrela tem de nós. A distância. E ainda assim a gente sente esse calor. Que força é que cria algo tão distante, mas afeta as nossas vidas tanto. Onde nós estamos hospedados lá no hotel. E eu quero agradecer aos irmãos por toda a hospitalidade dessa semana. Tem sido tremenda, abençoadora. De fato, um refrigério para mim e a Julie. Nossas vidas são bastante ocupadas lá com as atividades ministeriais. E esses dias têm sido tão bons para nós, com essa comunhão com os irmãos, visitando várias casas, saindo em vários lugares. Tem sido uma bênção. Mas a gente tem andado um pouco lá na Ponta da Areia, perto da praia, e a gente vê a imensidão dessa água que suporta navios que são tão pesados com os materiais que estão carregando. E essas coisas são só reflexos pequenos de uma glória que está acima daquilo que a gente está vendo. Que força é essa que Deus tem para a sua igreja? Que tem tamanho, riquezas da sua glória. Paulo falou também que outra demonstração dessa glória é o próprio fato de Jesus ser ressuscitado dos mortos. Ele falou em Efésios 1, 19 a 20, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. É um poder, uma força que o homem não tem. Mas nós, essa noite, nós adoramos a um Deus vivo, que tem o poder sobre a morte. E a gente vê a força do nosso Senhor ao olhar para a nossa história e ver o quanto às vezes nossas vidas têm sido presas ao pecado. E nos sentimos diante de Deus essa noite livres pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que poder! E talvez você esteja aqui essa noite, esteja lutando com algo dentro de você. Eu quero lhe dizer que Deus tem um poder maior daquilo que nos escraviza, daquilo que nos prende. O poder do nosso Deus é bem maior. E Deus tem a abundância desse poder para a sua igreja. E observe onde Paulo fala que essa força é mais necessária. Onde é que a Igreja Batista Plenitude precisa da força do Senhor para continuar essa caminhada com a igreja? A igreja tem desafios. A gente vê que um dos desafios é o desafio do espaço. Esse é um problema bom. E Deus com certeza vai dar para a igreja força.
o que precisa para vencer esse desafio. Mas veja o que Paulo fala aqui, que essa força é precisa para que, segundo as riquezas da sua glória, versículo 16, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Você pegou isso? Interiormente, no interior, precisamos de força sobrenatural dentro de nós. O desafio maior não são as coisas exteriores, as coisas externas. É dentro de nós. O fato é que nenhum de nós por si só tem a capacidade de ser o que Deus nos chamou para ser como sua igreja. Precisamos da força dele dentro de nós. Tem uma canção traduzida do inglês, no português é Cristo Me Ama, que as crianças cantam bastante. E na tradução para o português, a tradução mudou e não traduz para o português uma estrofe que tem no inglês que diz o seguinte: somos fracos, mas Ele é forte. E sabe, muitas vezes acontece que agora, sendo adultos, paramos de crescer mais em nossa dependência da força de Deus. Nós nos tornamos especialistas em esconder as fraquezas. E projetamos então uma imagem de força. Mas como a igreja do Senhor, o Evangelho expõe o fato de que, de fato, que todos nós não somos os fortes suficientes para salvar nós mesmos, nem nenhuma outra pessoa. E diante da cruz de Jesus, nós temos a liberdade de admitir o fato da nossa fraqueza e a necessidade da força sobrenatural de Deus. Me lembro na época que a gente estava aqui, um retiro que a gente cantou uma música chamada Perdão e Graça. Eu acho que Vitor e Júlio, vocês foram os primeiros a cantar a música para a igreja, não foi? Eu acho que foi. E nessa música fala assim: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Como precisamos orar, igreja, por nós mesmos, que nós tenhamos a força do Senhor. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com certas situações, tendemos a orar ou pedir só pelo alívio. Deus, por favor, me tires dessa. Deus, por favor, facilite as coisas. Deus, por favor, dê uma melhora nessa situação. E a nossa tendência humana é de lidar com as circunstâncias, buscando uma mudança da situação. Mas quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, e ele está preso, ele não pede que a igreja ore em nenhum momento para essa igreja aqui em Éfeso, pela libertação dele. Veja o que ele fala em Efésios 6, versículos 18 a 20. Vou ler aqui para vocês. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo.
incrível, Paulo não pede à igreja orar para Deus tirar ele daquele lugar, mas que Deus dê força, Deus dê coragem para ele falar do Evangelho. E assim, irmãos, como igreja do Senhor, nós também precisamos orar. Que Deus esteja nos dando essa força interior. Quantas vezes nós fracassamos diante dos desafios? Quantas vezes os nossos corações estão tomados pelo egoísmo, pela raiva, pela ganância, pela inveja, pela impaciência, pela amargura, pela autossuficiência, pela preocupação. E é dentro dos nossos corações, lá no interior, que Deus quer nos dar essa força tremenda, sobrenatural, a força do Deus do impossível para nós como igreja do Senhor. E quando Deus vem dando essa força, veja o que é consequência disso, versículo 17. Paulo fala aqui, continua a oração dele, e que Cristo habite pela fé em vosso coração. Quando crescemos, quando nessa atuação da força do Senhor em nossas vidas, Jesus será mais de um convidado dominical. Essa força interior faça com que Cristo seja mais real no dia a dia das nossas vidas. A palavra habitar que Paulo usa aqui tem a ideia de estar em casa, de estabelecer uma residência permanente. Charles Spurgeon falou, isso não significa que ele possa visitá-lo de vez em quando, como hóspede que entra em sua casa e passa só uma noite, mas que ele possa fazer residência para que Jesus se torne o Senhor e morador de seu coração. Muitas vezes quando a gente está recebido na casa de alguém, a pessoa fala, você está em casa. Alguém me falou isso ontem, Vasti, você está em casa, pastor. Bom, isso é bem legal. O problema é, eu não sei onde fica o creme de amendoim na casa da pessoa, né? Eu gosto muito de creme de amendoim, né? Bom, é a minha casa, mas eu não sei onde as coisas estão, certo? Mas na nossa casa, a gente sabe onde a gente guarda as coisas, não é verdade? Oh, não sabe não? Ah, só as mulheres, desculpem homens. De fato é assim na minha casa também. Já deu muita briga esse negócio. Especialmente com os remédios, né, Gil? Tem um autor, Robert Boyd Munger, que escreveu um artigo, Meu Coração, o Lar de Cristo. Senhor, quero que seja teu este meu coração. Quero que tu te estabeleças aqui e te sinta perfeitamente em casa. Tudo que tenho pertence a ti. Deixes-me apresentá-lo os vários ambientes da casa para que tu possas estar mais acomodado e que possamos ter uma comunhão mais completa juntos. E esse autor, ele vai andando pelos compartimentos do coração dele, a biblioteca, o quarto da mente, a sala de jantar, aquele espaço em nossas vidas onde existem os apetites e os desejos, a sala de estar, onde existem as nossas companhias, a sala de jogos, que inclui o nosso entretenimento, o closet, onde tem as coisas escondidas. E Ele permite que Jesus esteja em cada um dessas áreas da sua vida.
nós precisamos de força sobrenatural para isso, no interior. De dizer, Jesus, na segunda-feira pela manhã, no meu trabalho, nas minhas atividades, fique bem à vontade. Tu tens espaço aqui comigo. Precisamos de força sobrenatural. Por isso, meu amigo Marco, que estava aqui pela manhã, estava me falando de um homem recentemente que se converteu, um advogado, e chegou ao trabalho no próximo dia, depois da sua conversão, e ele falou, esses contratos não vou fazer mais. Por causa do tipo de licitações que estavam sendo feitas de uma forma ilegal, errado. Ele deu espaço para Jesus na segunda-feira. Isso exige uma força no interior que nós não temos, mas o Senhor é capaz de nos dar essa força. E Paulo diz isso, é pela fé, é confiando passo a passo. À medida que o Espírito Santo de Deus nos dá a força interior, como sua igreja, nós cresceremos a confiar em Jesus como mais do que apenas algumas horas de nossa vida no domingo, ou 1 ou 2 horas de vez em quando durante a semana. Ele terá completa liberdade de estar tomando lugar em qualquer espaço das nossas vidas. Jesus será mais de um convidado dominical. Ele será o dono da casa. Eu me lembro na época que a gente estava na Igreja Batista do Renascença, a gente até cantou uma música, Tu és o dono do meu coração. Vocês cantavam aqui na Plenitude também? É antigo, né? Mas é por aí. Além de Jesus ser mais de um convidado dominical, no final do versículo 17, Paulo fala, a fim de que, é o terceiro pedido que ele está fazendo aqui, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Quando a força sobrenatural de Deus vem agindo, operando em nossas vidas, o bem maior que teremos será o amor de Cristo. Amor não é um sentimento de atração por alguém, é um compromisso de se sacrificar para suprir as verdadeiras necessidades do outro. E esse é o compromisso que o Senhor tem conosco. E Paulo lembra que essa igreja é amado por Deus em Cristo. E foi isso que tornou tudo possível eles terem como bênção, como riqueza no Evangelho. O amor de Deus é o solo fértil para a igreja. Ele fala a fim de que arraigados em amor. O amor de Deus é uma base sólida sobre a qual construímos nossa vida. Por isso ele fala fundamentados em amor. Esse é o ponto de partida da nossa igreja, o amor do Senhor. Eu me lembro a noite da minha conversão, 53 anos atrás, que o que me atraía ao Senhor era o fato, eu reconhecendo meu pecado, que o amor dele é maior. E esse amor que nos segura. Mas Paulo pede que a igreja esteja compreendendo a profundidade desse amor. Martin Lloyd-Jones falou, na verdade, nosso principal defeito como cristãos é que não conseguimos perceber o amor
de Cristo por nós. Como nós somos tão tendenciosos e nos concentramos em nós mesmos, em nossos esforços, nossas realizações, o que nós fazemos para Deus. Mas quanto mais o Espírito nos fortalece no interior, mais o nosso foco vira do pouco que nós conseguimos realizar para Ele e a grandeza incomparável de tudo o que Cristo fez por nós. John Stott falou: o amor de Cristo é amplo, o suficiente para abranger toda a humanidade. É longo, o suficiente para durar por toda a eternidade. É profundo o suficiente para alcançar o pecador mais degradado. E é autossuficiente para o levar ao céu. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. Nunca esgotaremos a dimensão do amor de Deus. Quanto mais nós experimentamos do seu amor, mais Ele consegue preencher nossas mentes com o quão incrível realmente Ele é. E é a força de Deus operando em nós que nos torna esses estudantes do amor de Jesus por nós. Será que nós temos a segurança desse amor por nós durante o decorrer da nossa semana? Por isso nós precisamos da força sobrenatural no nosso interior. E por último, o último pedido que Paulo fala aqui, versículo 19, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Eu confesso, irmãos, eu nem sei como explicar isso. Eu não compreendo isso. Como isso é possível? Como pode um povo tão pequeno, preso pelo tempo e espaço, conter alguém que preenche o universo? Como o finito pode ser preenchido com o infinito? E a palavra de Deus nos dá a resposta. É porque toda a plenitude de Deus está representada na pessoa de Jesus. Paulo fala em Colossenses 2:9, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Cristo habitando em nós pela fé, é assim que Deus, de alguma forma, a plenitude dele pode nos preencher também. João fala, capítulo 1, versículo 16, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Como esses dias têm sido tão bons para nos lembrar de graça sobre graça que o Senhor tem dado a essa igreja ao longo desses 20 anos. E, irmãos, nós ainda não esgotamos essa graça, não. Sua beleza, sua graça, sua santidade, sua misericórdia, sua alegria, tudo que é da pessoa dele, Deus quer que cada vez mais esteja preenchendo nossas vidas, que Ele de fato nos satisfaz completamente. Por isso nós precisamos da força do Espírito no nosso interior, porque quantas vezes o nosso coração corre atrás de outras coisas para nos satisfazer, quando Deus, em toda a sua plenitude, está querendo nos preencher com a pessoa dele. Nossa maior necessidade como igreja do Senhor essa noite é força espiritual no nosso interior. Assim, Jesus vai se tornar mais de um convidado dominical,
Assim, o amor dele será mais e mais o bem mais precioso que nós temos. E assim, mais e mais a nossa satisfação vai estar na pessoa de Deus. E eu fico esperançoso por vocês, amados irmãos, como igreja do Senhor, que Deus há de responder essa oração, porque Paulo termina aqui no versículo 20, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E a igreja do Senhor diz, amém. Por favor, feche os seus olhos comigo. Queria lhe perguntar essa noite, onde é que você precisa dessa força no seu interior? A luta maior não está fora de você, não está numa coisa externa. A luta maior está dentro de cada um de nós. E a cruz e a ressurreição de Cristo nos demonstram essa noite que essa força sobrenatural de Deus está à nossa disposição. Quero te dar uma oportunidade na presença do Senhor nesse momento, de expressar para Ele onde você está reconhecendo a necessidade dessa força. Será que Cristo de fato tem liberdade de estar à vontade em todo o espaço das nossas vidas? Será que o bem maior para o qual nós estamos correndo atrás, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos motiva, aquilo que nos incentiva, é esse amor infinito que Cristo tem por nós? Podemos dizer de fato que as nossas almas estão completamente satisfeitas no Senhor. É essa força sobrenatural do Deus do impossível que Ele quer agindo em nós, a ter essa vida tão plena, tão completa. Fale ao Senhor a respeito da sua necessidade essa noite. Pai querido, nós não temos como te agradecer pela tua disposição de nos oferecer, ó Pai, tamanha força. E confessamos, ó Pai, quanto às vezes nós tentamos viver pela nossa própria força tão pequena. E por isso, quantas vezes nós somos tão decepcionados, frustrados, até deprimidos, tristes, escravizados, porque a nossa força, ó Pai, não dá conta. Ó Pai, esses dias têm sido dias de lembrança do quanto o Senhor é maior. Do quanto o Senhor é bem mais capaz
das nossas limitações. Das nossas fraquezas, dos nossos desafios. Te agradecemos, ó Pai, por ser tão misericordioso, tão fiel com essa igreja. E Pai, olhando para o futuro, nós não sabemos, ó Pai, o amanhã, mas que essa igreja tenha essa força sobrenatural do Senhor no seu interior. Que venha, ó Pai, vencendo as lutas, os desafios, por causa dessa força sobrenatural. Que Cristo seja cada vez mais livre, de fato, de andar conosco no dia a dia, em todo espaço, em toda hora. Que o amor dele, ó Pai, seja aquilo que fundamento, que de fato é a raiz das nossas vidas. E pelo Senhor, que a nossa satisfação seja cada vez mais unicamente na Tua pessoa. Uma satisfação que jamais acabará, que desfrutaremos, ó Pai, pela eternidade na Tua presença, ou que possamos ensaiar cada vez mais essa vida com a qualidade da eternidade aqui nessa terra, por causa da Tua presença conosco. Te agradecemos pelo Teu poder no meio da igreja, que é capaz de fazer além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos. E assim nós confiamos no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.